Alô, planeta Terra, alô, Brasil, mais um Jogando Conversa Dentro aqui nessa quinta-feira, dia 21 de novembro de 2024. E esse tema que eu escolhi para essa quinta-feira, que é para falar de xamanismo, né, que é um assunto que muita gente me solicita há muito tempo. Volta e meia eu falo um pouco, enfim. E eu queria começar esse papo falando um pouquinho da minha história com o xamanismo, porque a maior parte de vocês já está sabendo que eu estou lançando um curso gravado lá na Hotmart de xamanismo. Então muita gente já está comprando o curso e tudo, está super bacana. E esse curso na Hotmart, ele tem um conceito, é isso que eu queria falar aqui, né? Porque quando a gente fala de xamanismo, que é uma coisa que está meio na moda, e estou falando de moda não no mau sentido, não, no sentido, no fato de que está super conhecido, graças a Deus, né? Mas quando a gente fala de xamanismo, quando a maior parte das pessoas fala de xamanismo, tem duas coisas que vêm na mente em primeiro lugar. Primeiro, se pensa em indígenas. E depois se pensa em ayahuasca, que é o que está mais conhecido, é o que está mais bombando, né? O que está mais se expandindo, é esse tipo de conhecimento, né? Esse tema plantas de poder sempre foi um tema muito interessante. Só que tem algumas coisas ao lado disso. Bom, primeiro, o xamã e xamanismo é um termo que não tem nada a ver com os povos das Américas. Essa palavra vem da Sibéria, né? Ela desceu pelo leste europeu. Normalmente, povos nativos das Américas nem gostam de ser chamados de xamã. Eu já vi índio americano, né, manifestar um desagrado assim, de ser chamado de xamã. Mas esse termo virou um substantivo geral, né? Quando se fala em indígenas, se pensa em xamanismo. Mas, na verdade, se a gente for estender esse termo, né, dentro do que a gente poderia conceituar o que é xamanismo, vai caber todos os povos originários das Américas, não só os indígenas, como Inca, Azteca, Maia, aquela galera toda que já não existe mais. A gente pode incluir toda a Oceania, a gente pode incluir o norte do planeta, esquimós, Sibéria, desce pelo leste europeu, Havaí, África, né? Vai dizer que candomblé não é xamanismo, vai dizer que umbanda aqui no Brasil não é xamanismo. E se forçar um pouquinho a barra, a gente pode incluir de alguma forma Ayurveda, medicina chinesa, né? Porque tem duas coisas que caracterizam, três coisas que caracterizam, assim, basicamente o que a gente poderia chamar genericamente de xamanismo. É um termo interessante que acabou ganhando um outro significado, que é o animismo. Se você falar animismo perto de um espírita, ele vai te dizer que animismo é a interferência da mente do médium no processo mediúnico. Beleza, também né? O Kardec cunhou esse termo dentro do universo espírita. Mas se você abrir um dicionário, for lá no Aurélio ou no Roais e botar xamanismo, botar animismo, vai te dizer que animismo é considerar que tudo no universo compartilha a mesma alma, por isso ânima, animismo, e a consideração de que tudo está vivo. Então, o conceito máter de qualquer xamanismo é considerar que toda a criação compartilha a mesma alma, o mesmo espírito, e que absolutamente 100% de tudo na criação está vivo, está em movimento. E tem uma terceira coisa, já trazendo aqui para os povos originários do mundo inteiro, da onde vem esse termo xamanismo, né, que a gente utiliza, é o uso do sexto sentido. É o uso dessa potencialidade extrasensorial, paranormal, mediúnica, né,
para muita coisa, para entrar em contato com a espiritualidade, com os seres da natureza, com a energia de uma forma geral, para poder entrar em contato com os reinos da natureza, mineral, vegetal e animal, né? Então, o uso do sexto sentido também é uma característica inerente ao xamanismo, assim como é a quase totalidade dos povos antigos, né? Se você for entrar bem fundo no yoga, no ayurveda, na medicina chinesa, né? O uso do sexto sentido, da intuição, da sensitividade, né? Está presente o tempo todo, né? Em todas as culturas antigas, sejam nas Américas, na Oceania, na África, no Oriente, não importa. Então, eu acho que bacana colocar esse ponto, né? O que caracteriza o xamanismo? É considerar que 100% da criação compartilha a mesma alma, 100% da criação está viva, e qualquer que seja a prática, a etnia, o estilo, a época, a tribo, não importa, o uso dessa faculdade mediúnica, sensitiva e intuitiva é uma constante em todas essas culturas. Então isso é importante, só para a gente descaracterizar o fato meio moda, né, que quando fala de xamanismo está obrigatoriamente falando de indígena e de planta de poder. Sim, está também. Né? Xamanismo é muito mais amplo. E é interessante que quando eu trabalhei na Alemanha de 2003 a 2008. Bom, primeiro uma coisa interessante, né? Quando termos de uma cultura entram em outra cultura, muitas vezes ganham outros significados, né? A lei do karma, por exemplo, que vem da Índia, quando chegou aqui no Ocidente, ganhou um significado meio de azar, né? Todo mundo fala, poxa, a pessoa foi traída, ou se ficou doente, ou perdeu tudo, que karma, hein? Ninguém fala assim, pô, a pessoa ganhou sozinha na cena, que karma, hein? Então, guru é uma palavra que veio para o Ocidente, ganhou uma conotação extremamente pejorativa, né? E... Peraí, deixa eu neutralizar o gato aqui, senão ele vai atrapalhar um pouquinho a gente, peraí. Xamã também, né? Xamã, se alguém perguntar para você aqui, o que você é? Você falar, eu sou xamã, vão achar que você está se achando. Xamã virou um substantivo próprio, sinônimo de guru, meio assim. Claro que eu estou generalizando, né? Ninguém fala, eu sou um xamã. E se falar, vão olhar meio torto e falar, pô, o cara está no ego. Na Europa, xamã era substantivo comum. Era o nome de uma profissão. Porque quando você falava de xamanismo para um alemão, ele não pensava em índio. Ele pensava em leste europeu, Sibéria, né? Outra referência dentro desse termo. Então, xamã era um substantivo comum. Quando alguém se pergunta, por que você faz? Eu vi muita gente responder, eu sou xamã. E ele queria dizer o quê? Duas coisas, basicamente, independente da técnica e do estilo. Que ele era sensitivo e que ele trabalhava com energia. Não importa a técnica, aí cada um tem trocentas escolas, né? Mas se você perguntar, se a pessoa respondesse, eu sou xamã. Primeiro, ninguém achava que estava se achando porque era substantivo comum. Depois estava pressuposto ali que era um sensitivo que trabalhava com energia. Eu estou só fazendo essa pincelada para a gente abrir esse leque, né, dentro desse termo. Eu queria falar um pouquinho de mim, né, porque muita gente me pergunta, xamanismo, por causa do meu curso na Hotmart, né? Xamanismo, você trabalha com ayahuasca? Não, eu não trabalho com planta de poder. Eu tenho muito respeito, já fiz a minha experiência, não é a minha medicina. Quando eu cheguei no meu contato com o xamanismo, que foi mais ou menos a partir de 98, 99, foi quando eu tive os primeiros contatos, eu já tinha 20 anos, né, rodando na estrada do yoga, do ayurveda, da Vedanta, né, da história da Índia, da filosofia, da prática, dos estudos com Índia.
né? Então, a minha medicina está mais para meditação, está mais para o yoga, né? As medicinas que eu adotei para mim como as minhas medicinas, né? Que é a meditação, a terapia de respiração, é uma coisa que eu trabalho já há muito tempo também, e é uma medicina que me ganhou. E das medicinas mais clássicas do mundo xamânico, a medicina que eu tenho mais afinidade é a tenda do suor, é a Inipi, o Temazcal, né? Mas deixa eu só falar um pouquinho de mim, porque muita gente me pergunta, você pertence a que tradição? Você trabalha com a ayahuasca e tal? E como eu estou com esse curso na rua de xamanismo, né, ele chama Xamanismo, as 4 direções dos animais de poder. Então é um curso gravado, que tem vídeos falando das 4 direções dos animais de poder, tem vários áudios com algumas canções de animais, tem um áudio com uma jornada xamânica, tem um outro áudio com uma outra jornada que eu não vou dar spoiler, que é muito legal, e tem uma apostila super interessante com sugestões de bibliografia. Quer dizer, é um conceito de curso que não é formação, não é para aprender a trabalhar com outra pessoa, é para você trabalhar com você. Por isso que eu chamo todos os meus cursos gravados de treinamento, né? Porque curso fica aparecendo meio no automático, assim, no imaginário coletivo. Fala em curso, a gente pensa em alguma coisa formativa, né? Mas os 7 cursos que eu já fiz, que eu estou oferecendo pela Hotmart, bom, por enquanto está na Hotmart, né? São cursos de treinamento para uso pessoal. Isso é muito importante ficar esse conceito também. Então, deixa eu falar só um pouquinho da minha história. O meu pai, ele foi muito amigo dos irmãos Vilas Boas e do Noel Nuttels, que era o médico que acompanhava os irmãos Vilas Boas naquelas peripécias todas lá no Xingu. E aos 12 anos, o meu pai tinha um grande amigo que era piloto da FAB, e ele pilotava no CAN, que era o Correio Aéreo Nacional. Eu não sei se existe mais ainda. Mas era um avião velho da FAB, que saía quicando pelo Brasil, levando correspondência para lugares onde não tinha correio, né? Principalmente lugares onde não tinha estrada, não chegava de carro, como era o caso do Xingu naquela época. Hoje em dia não, mas naquela época não chegava de carro. Você só chegava no Xingu pelo rio ou de avião. Numa dessas viagens, eu fui com meu pai. Meu pai, nas férias, de vez em quando viajava com ele. E ele deixou a gente no posto Vilas Boas, no Xingu, e eu fiquei 15 dias no Xingu, onde eu interagi. Eu me lembro que tinha os Kalapalo, tinha os Ioalapiti, tinha os Camaiurá. Eu me lembro do Pajé Sapaim, nessa época. Me lembro do cacique Aritana, bem jovem, os dois já faleceram. Eu vim reencontrar Pajé Sapaim no Espaço Saúde, no meu espaço de terapias em Laranjeiras. E, enfim, tive essa vivência com os indígenas lá no Xingu, isso aos 12 anos de idade. Tem uma coisa engraçada, durante muito tempo, isso já depois da adolescência para frente, né? Eu tinha um certo sentimento de culpa, porque eu me sinto com mais conexão com os índios norte-americanos. Sempre foi assim. Quando eu era criança, foi muito engraçado, porque eu vou falar aqui da Aldeia do Sol. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar da Aldeia do Sol, que é esse espaço aqui no estado do Rio, de xamanismo norte-americano, que é dirigido pelo Bull e Bill. O Bull faleceu esse ano. E eu me lembro quando eu conheci o Bull, há uns 40 anos atrás, que a gente fica contando as nossas histórias. Um dia eu contei para ele e falei, pois eu pedia para os meus pais no Natal aquele jogo, era um jogo que chamava Forte Apache. Então vinha um forte americano, de plástico, com os soldadinhos do exército americano com os cavalos, os índios com os cavalos e umas cabanas de índio, tal, aquela coisa toda. E os meus pais me davam, né? Eu acho que isso aconteceu mais de uma vez. Meus pais me davam e eu jogava fora. Eu abria o pacote, abria a caixa, jogava fora os soldadinhos, ficava com os cavalinhos dos soldadinhos e com os índios. Quando eu contei isso para o Bull,
Cara, eu me lembro a cara que ele fez. Ele falou, cara, eu fazia a mesma coisa. A mesma coisa. E aí a gente chegou a uma conclusão, né? Ele não tinha esse sentimento de culpa cultural que eu tinha por ter mais afinidade com o índio americano. Eu tinha esse sentimento de culpa. E a gente conversando, a gente chegou a uma conclusão. Eu tenho 68 anos. Quando eu era criança, ainda passava na sessão da tarde filme de faroeste, filme de bang bang. Muitos deles preto e branco, aonde sempre tinha índio e aonde sempre chegava o exército americano e os índios sempre se ferravam. E eu ficava assistindo, torcendo para os índios. E os índios sempre se ferravam. O Bull também fazia isso. A gente tinha essa coincidência que era muito interessante. Então eu acho que essa minha afinidade maior com os povos nativos do Norte, de repente tem a sua gênese nos filmes da Sessão da Tarde. A vida desenrola, 98 mais ou menos, eu dava aula de yoga num espaço no Rio, lá no final da Tijuca, e conheci o primeiro xamã da minha vida, que foi o César Cruz, que é uma pessoa que mora hoje em dia aqui em Vassouras, no estado do Rio, que foi a primeira conexão da gente, porque eu levei o César Cruz na Aldeia do Sol. Então foi assim a porta de entrada, tanto para mim quanto para o Bull e Bill, para esse universo, né, que a gente chama genericamente de xamanismo. O César ficou bastante tempo na Aldeia do Sol fazendo trabalhos de Temascal, de Tenda do Suor. Num segundo momento, eu levei na Aldeia do Sol o Tony Paixão. O Tony Paixão é um... Oi, Márcia. O Tony Paixão é um querido. No final dos anos 90, tinha um grupo no Rio que chamava Projeto Arco-Íris. E o Projeto Arco-Íris, do qual o Tony Paixão fazia parte, era um grupo que trazia curadores. Então, foram eles que trouxeram o Aloísio Delgado Nascimento, que foi a pessoa que criou a terapia do alinhamento energético que eu trabalho. Foi nessas trazidas do Aloísio, né, que o pessoal do Projeto Arco-Íris fazia, que a Mônica Oliveira, que foi a pessoa que me ensinou o alinhamento energético, conheceu o Aloísio, trabalhou com ele e aprendeu com ele. E eles traziam também o Foster Perry. Foster Perry é um xamã norte-americano também, uma pessoa interessantíssima, um homem branco, não é indígena, que trabalha com a medicina do beija-flor. Ele trabalhou muito tempo aqui no Brasil, muita gente conheceu o Foster. E eles trouxeram também o Nelson Turtle. O Nelson Turtle era um dos líderes dos Cheyennes do sul dos Estados Unidos. E aí o César Cruz, o César Cruz se afastou, foi fazer o trabalho dele. O Tony Paixão assumiu esse posto de xamã da Aldeia do Sol, levou o Carlos Sauer, que é uma referência no Brasil de xamanismo norte-americano, e começaram a fazer um trabalho de xamanismo mais tradicional lá na Aldeia do Sol, com esse pé nos Cheyennes, e levaram Nelson Turtle lá. Então, a minha vivência com o universo nativo foi muito interessante, porque, por um lado, eu sou vizinho da Aldeia do Sol, eu sou amigo há 40 anos, então eu acompanhei todas as lideranças nativas norte-americanas que tiveram lá. Né? Primeiro foi o Nelson Turtle, depois teve o Crow Bear, que era um moicano, um Mohawk, um moicano mesmo, de verdade. Depois teve o Dennis Banks. O Dennis Banks era um Ojibwe, que é uma nação do norte dos Estados Unidos, sul do Canadá. O Dennis foi uma pessoa tão importante, essas lideranças já faleceram. O Dennis foi tão importante, ele foi das pessoas mais importantes na política indigenista norte-americana. Ele fez 3 vezes costa a costa a pé com a família dele, fazendo política indigenista. Ele foi tão importante que fizeram um longa-metragem sobre a história, a vida do Dennis Banks. E aquele músico New Age, o Kitaro, aquele japonês, fez um disco com o Dennis Banks de canções nativas, numa pegada meio New Age. E o Dennis esteve na Aldeia do Sol também com o filho dele, com o Tatanka.
A outra liderança, que é um presente para nós brasileiros que gostam de xamanismo norte-americano, é o Vernon Foster, que é o Wakia Umanê, que é um Lakota de verdade, um nativo norte-americano legítimo, Lakota, que mora em Itaipava, se casou com a Adriana Ocelotti, que é uma querida também, que trabalha com as tradições Lakota e mexicana. Então, eu tive a oportunidade também de estar com o Vernon Foster algumas vezes na Aldeia do Sol. Paralelamente, eu me tornei, em 2003, sócio do Espaço Saúde, no Rio de Janeiro, que foi, durante muito tempo, não só uma referência no yoga e nas terapias holísticas, como acabou sendo um centro de cultura xamânica no Rio de Janeiro. E essa história começa quando a minha sócia, eu tinha uma sócia que é a Silvia Rocha, ela era minha sócia e minha vizinha. A gente morava na mesma rua do Espaço Saúde. E eu morava no andar de cima, a Silvia morava no andar de baixo, e ela casou com o Fabiano Runicuim, que é um pajé Runicuim, uma pessoa maravilhosa, que hoje mora na Dinamarca, eu acho, em algum país nórdico. E eu tive, durante alguns anos, uma tribo de Runicuins embaixo da minha casa. Então eu tive uma interação muito grande com os Runicuim. Também tem uma coisa que foi muito importante também na minha história. Uma argentina de tradição guarani, chamada Rosário, fazia, eu não sei se ainda faz porque eu perdi essa conexão, mas durante pelo menos uns 20 anos, a Rosário, durante toda a lua cheia, ela fazia, no condomínio das Canoas, onde ela morava, lá em São Conrado, uma fogueira xamânica, aonde eu tive a oportunidade, eu frequentei essa fogueira durante uns 10 anos, aonde eu tive a oportunidade de conhecer e de ter uma interação mais profunda com os Krenak. Eu, inclusive, recebi um nome espiritual dos Krenak, da Shirley Krenak, que hoje está no mundo inteiro fazendo um trabalho lindo. Ela é muito amiga da Greta Thunberg. E ela me deu um nome espiritual que é Guererê, que era o lagarto. Eu tive uma interação também interessante com os Funiô, o querido Tafkiá, o Procópio, que é um Funiô super querido, que também me deu um nome espiritual, que era o Tchlekar, que é o pai da natureza. Tivemos uma interação muito interessante com Pataxós, o querido Carcaju Pataxó, que ele fazia na época um trabalho super interessante. Isso eu estou falando de 2001, 2002, 2003, o Carcaju com mais 2 irmãos viajavam pelo Brasil fazendo um levantamento e um resgate de pintura corporal, independente da etnia. Eles iam para as aldeias, aprendiam pintura, fotografavam as pinturas, desenhavam as pinturas, faziam um trabalho de resgate dessa linguagem que é a pintura corporal e que também já se perdeu muita coisa, né? Na medida em que os povos nativos não desenvolveram escrita. A transmissão de conhecimento é toda oral. Então, a minha formação dentro do xamanismo, diferente do yoga, porque eu tive eu tive uma vivência profissional com yoga. Eu dei aula de yoga há muito tempo. Eu fui professor de formação de instrutores de yoga. Eu fui massoterapeuta ayurvédico, eu dei curso de massagem por todo o Brasil. Eu tive uma interação profissional profunda com o mundo da Índia, mas com o mundo do xamanismo não. Eu não tive uma interação profissional, né? Até porque eu não pertenço a nenhuma tradição. Eu sou um aquariano não pertencente, as pessoas que me conhecem sabem, né? Isso também foi uma coisa que eu estava comentando isso na terça-feira na Roda de Cura. Durante muito tempo também eu tive uma culpa. Eu tinha 2 culpas interessantes, assim, que me perseguiram muito. Uma era uma culpa porque eu não consigo trabalhar em equipe. A vida inteira eu fui bloco do eu sozinho, a maior parte do tempo eu trabalhei sozinho. As exceções foi os 5 anos que eu trabalhei com a Mônica e 10 anos que eu trabalhei com o Gabi,
mas a grande parte da minha vida eu trabalhei sozinho. Eu me lembro que na época da escola, eu pedia para professor escondido para deixar eu fazer os trabalhos em grupo sozinho. E eu tinha muita culpa disso, né? Eu sempre achei que eu tinha um defeito, né? Ou era muito egoísta, ou muito autocentrado. Gente, eu moro num sítio onde eu tenho um estúdio de gravação, onde eu gravo sozinho. Eu componho, eu toco, eu produzo, eu mixo, eu masterizo, faço tudo sozinho. E eu tinha essa culpa. E eu tinha uma outra culpa que era muito interessante, que era o fato de que eu sou um aquariano não pertencente. Gente, há 50 anos que eu pesquiso, leio, estudo, aprendo, circulo, né? Circulei durante 20 anos da minha vida por todo o universo hinduísta carioca. Conheço profundamente Hare Krishna, Brahma Kumaris, Ananda Marga, Sai Baba, Self-Realization do Yogananda, Siddha Yoga, enfim, Ananda Marga, né? Eu ia nos lugares, frequentava, não como alguém que busca alguma coisa para pertencer, mas como alguém que busca informação, conhecimento para compor o que foi a minha vida, que foi fazer o meu próprio caminho. Só que a vida inteira eu ouvia: tem que seguir uma coisa só, não vai chegar em lugar nenhum. Tem que seguir uma coisa só. Assim não vai chegar em lugar nenhum. Você não segue nada. Você segue só você. Isso é muito egóico, bababá. Então eu tinha essas duas culpas. E eu me lembro um dia, eu estava numa sessão de terapia com um querido, uma pessoa que foi muito importante na minha vida, na minha formação pessoal e profissional, que era o Alex Faust, que já faleceu. E um dia, trabalhando essas duas culpas com o Alex, eu levei esses dois assuntos, as minhas duas culpas, né? Eu me achava com defeito. Eu falei isso para Alex: eu tenho um defeito, eu acho que eu sou muito autocentrado, muito egoísta. Eu não consigo trabalhar com ninguém, eu não consigo trabalhar em equipe, bababá, essa coisa, né? Enfim. E essa outra culpa, que eu não pertenço, bicho. Não adianta, eu não tenho meu coração não me chama para pertencer a nenhuma organização, a nenhuma instituição, a nada, a nenhuma religião, a nada. Eu nunca vou me esquecer das palavras salvadoras do Alex, quando ele chega para mim e fala assim: sabe o que é? Você é igual ser gay. Você nasceu assim. Ninguém vira gay. E gay não é defeito. Você é igual. Você nasceu assim. Não é certo, não é errado, não é bom nem ruim, não é bem nem mal. É assim. Não é uma opção, é uma condição. É constitucional. Você nasceu assim. Como uma pessoa para trabalhar sozinha e uma pessoa para não pertencer. Nunca mais eu tive essas culpas na minha vida. Tá? Me curei ali. E dentro desse espírito pesquisador, né? Porque como eu não tenho uma pegada religiosa, nem em índio, nem em Índia, eu não sou devocional, eu não sou místico, não sou esotérico, né? A minha pegada é mais filosófica, mais psicológica, mais terapêutica, mais ligada no símbolo e no arquétipo, mais ligado na abordagem mais terapêutica. Eu pude olhar para essas culturas todas que eu transitei, que eu estudei, que eu experimentei, né? Com esse outro olhar. Porque, geralmente, quando você vai numa instituição religiosa, numa tradição religiosa, seja ela oriental ou xamânica, a coisa fica restrita não no mau sentido, tá? Não estou desqualificando de forma nenhuma. A coisa fica restrita a uma praxis religiosa, espiritual no sentido religioso do termo, mística, né? Cerimonial, ritual, né? E eu não sou ligado em cerimônia, já participei de todas as que vocês puderem imaginar, já estudei, entendo o significado e o simbolismo, não sou contra absolutamente nada, nada. Eu sempre procurei entender, compreender, em vez de ter opiniões formadas, para construir a minha própria história.
A minha própria história, que só serve para mim, né? Então, isso me proporcionou poder ter, em relação a esses caminhos e tradições índia-índio, que normalmente são abordadas sob um ponto de vista religioso, místico, esotérico, cerimonial e ritual, abordar sob um ponto de vista filosófico, psicológico, terapêutico, arquetípico, simbólico, né? Que eu acho muito complementar. Não acho que é melhor, nem pior, nem mais certo, nem mais errado. Há muito tempo que eu não caio nessas besteiras de julgar desse jeito. E foi nesse espírito que eu construí cada curso desses que eu fiz, que está sendo disponibilizado atualmente pela Hotmart. Eu comecei fazendo... para fazer esses cursos, eu pensei em 2 conceitos que foram muito importantes, que nortearam toda a minha história. 3 conceitos, eu acho. Um é ensinar como eu gostaria de ter aprendido. Isso foi uma coisa que norteou os 7 cursos que eu já fiz. Que eu vou falar cada um aqui rapidinho. Né? Sem fazer marketing, só para contextualizar essa história toda. Então, um conceito foi esse. Sim, me perdi aqui. O outro conceito foi que todos esses cursos, treinamentos, fossem complementares. Então, que eles fossem complementares, que todos eles tivessem uma abordagem filosófica, psicológica e terapêutica, não religiosa e mística, e todos eles compõem essa constelação. Então, assim, eu tinha esquecido o primeiro lá que eu tinha feito, fui falar outra coisa e esqueci. Ensinar como eu gostaria de ter aprendido. Aliás, isso norteia os 25 anos que eu sou professor. Né? Eu ensino como eu gostaria de ter aprendido. Aí o primeiro eu fiz o Despertar. O Despertar é um treinamento e desenvolvimento da sensibilidade, da sensitividade. Esse é o campeão, é o top de vendas. Né? Os feedbacks mais fantásticos que eu recebi na minha vida, eu estou recebendo com esse curso. Depois eu fiz o método Silenciar, que é todo o meu background de yoga. Meditação, relaxamento e respiração no auxílio ao tratamento da ansiedade, do estresse, da depressão e do pânico. Esse é o método Silenciar. Depois eu fiz um de meditação. E quando eu fiz um de meditação, é interessante porque a grande maioria dos cursos de meditação que a gente compra é alguém que pertence a alguma tradição ou alguma escola que vai e te ensina aquela técnica daquela escola. Né? Te dá um subsídio teórico e te ensina aquela meditação. Eu resolvi fazer diferente, aquarianamente. Né? O meu curso de meditação, eu dou um respaldo. Que legal, Bruno, é isso mesmo. O despertar foi feito para estar sempre revendo, e o despertar tem uma característica também que foi deliberada. Não é sequencial. Você pode ver para o lado. Isso também foi um conceito deliberadamente que eu coloquei. Tá? Então, essa minha intenção de que esses cursos fossem complementares... eu não terminei de listar, né? Que eles fossem complementares, então tem o Despertar, o método Silenciar, o de meditação, que eu estava falando, eu dou um respaldo teórico, aliás, outra coisa que foi deliberado nos meus cursos, teoria simples e relevante. Isso foi uma coisa que eu me especializei como professor. Como passar um conteúdo sofisticado, como passar um conteúdo complexo de uma forma simples, palatável. Todos os meus cursos são assim. E outra coisa, como passar técnicas que são potentes, efetivas, de uma forma execuível. Para não ficar aquele fantasma. É muito difícil, demanda muito de mim. Não demanda. Em todos os cursos, todas as técnicas que eu proponho são técnicas potentes, efetivas e simples. Isso fez parte do conceito que embasa todos os 7 cursos que eu fiz. Que eles sejam complementares e que eles sejam
profundos, relevantes e simples. Então eu fiz o despertar, fiz o silenciar, o curso de meditação, onde eu ofereço, em vez de oferecer a meditação da minha escola, eu ofereço três ou quatro ou cinco, eu não lembro mais, técnicas de meditação diferentes, bem básicas, para você experimentar e escolher a que você gostou mais. Depois eu fiz um de chakras, que está muito legal também. Muito legal. Né? Tenho tido feedbacks maravilhosos, inclusive de muita gente da área do yoga. E o último curso que eu estou oferecendo, que é o de xamanismo, as 4 direções dos animais de poder. Então, quais são as características desses cursos? Desculpa se eu estou me repetindo. Serem complementares, porque muita gente me pergunta, estou fazendo o despertar, será que vale a pena fazer o de meditação, ou de xamanismo, ou de chakras? É a mesma coisa? Não, não é. Não é mais do mesmo. É uma constelação de assuntos absolutamente complementares, com teoria consistente e simples e palatável, e práticas potentes, efetivas e simples. Então isso tudo foi muito deliberado na construção desses treinamentos dentro dessa perspectiva. Eu estou ensinando como eu gostaria de ter aprendido. Na verdade, gente, sabe como é que isso nasceu? Já tem uns 15 anos, assim, que fica na minha cabeça fermentando. Não só essa coisa de ensinar como eu gostaria de ter aprendido, mas conforme eu fui ganhando experiência, conhecimento, né, know-how, background dessa vida de clínico, de terapeuta e de professor, em que formato que eu poderia colocar de uma forma simples e consistente tudo o que eu venho estudando, praticando, aprendendo, trabalhando nesse meu meio século de atividade, de autoconhecimento, uma parte amadora e uma parte profissionalmente. De que jeito que eu poderia, né, desaguar esse meio século de estudo, prática, ensino, experimentação? Então isso ficou fermentando na minha cabeça. Então esses cursos que estão gravados, eles são filhos dessa inquietação, né? E foi exatamente isso que eu fiz. Quando eu estruturei esses cursos, foi para tudo aquilo que eu falei, né? Ensinar como eu gostaria de ter aprendido, mas eu coloquei tudo, eu entreguei tudo nesses cursos. Está tudo ali. Tudo de uma forma não formativa, né? Nesses cursos eu não ensino para formar você para trabalhar com o outro. Eu ensino você a trabalhar com você. São 2 pegadas diferentes, né? Se eu fosse fazer tudo isso formativo, teria uma outra pegada e eu não faria gravado, eu faria presencial, porque eu não faço formação gravada, tá? Então, gente, xamanismo, né? Voltando para a história do xamanismo, dentro desse espírito, como é que eu abordei o meu curso de xamanismo que tanta gente estava me pedindo e eu estava me pedindo para fazer? Bom, primeiro, respeitando essa minha afinidade maior, conhecimento maior que eu tenho com os nativos norte-americanos. Eu não me envergonho, não tenho problema nenhum em ser brasileiro e ter mais afinidade com o índio norte-americano, né? Gente, eu sou aquariano, anarquista, apátrida, tá? Eu sou utopista, eu não sou patriota, detesto bandeira, detesto fronteira, né? Essa coisa de o homem se divide em fronteiras, em religiões, né? Tudo isso só serviu para o homem se destruir a natureza. Eu sou totalmente apátrida. Edna, o curso de xamanismo é gravado, tá? Ele não é online, ele é gravado. Então eu não tenho problema nenhum né? Sabe por quê? Porque eu tenho 68 anos e eu ouvi muito na minha vida. Pô, você só pensa em Índia, em Yoga, Vedanta, Ayurveda, meditação. Você é brasileiro. E os brasileiros? Pô, adoro o índio brasileiro, gente. Eu adoro Umbanda. Eu trabalho há 20 anos com alinhamento energético, é uma terapia brasileira.
Mas a minha conexão com o povo nativo, o meu coração pulsa pelos índios do norte. Vou fazer o quê? Eu sou assim, como dizia o Alex Faust. Né? Eu nasci assim. Né? Essa conexão é assim. Então, como eu estudei mais xamanismo do norte, como eu tenho mais afinidade com essa cultura, né? Eu peguei a estrutura, o corpo simbólico dessa cultura, eu peguei o corpo arquetípico dessa cultura, né? A essência filosófica e psicológica dessa cultura e estruturei esse curso de xamanismo que não é religioso, que não é ritual, que não é cerimonial, que não tem planta de poder, que não é místico, aonde eu pretendo oferecer um outro olhar. Não é melhor, nem pior, nem mais certo, nem mais errado, mas eu acho que isso aumenta o leque, né, da diversidade. Eu acho isso muito rico. Né? Isso também foi deliberado. Como é que eu posso contribuir com a diversidade? Como é que eu posso levar alguma coisa que seja diferente, né, do que a maioria tem abordado? Porque mais um do mesmo não carece, né? De forma nenhuma. Principalmente porque eu não represento tradição nenhuma. Então eu não poderia avançar mais do que eu avancei, mantendo o respeito e a honra que eu tenho com essas tradições. Tá? Então, gente, né, não sei, tem alguém que quer perguntar alguma coisa aí? Que eu abro o falador, acabo viajando aqui na maionese geral, né? Bom, então, vocês estão convidados, né? Aqui na minha bio tem um monte de botõezinhos para esses cursos. Então, é tudo baratinho, 90 e poucos reais, é tudo meio assim, né? Aquele preço barato. Meditação transacional, Fernandinho, eu nem sei o que é. Eu conheço análise transacional e meditação transcendental, né? Então, toda meditação é transcendental, né? Eu não trago uma... Pode fazer, Patrícia. Eu não trago nenhuma escola, eu não defendo nenhuma escola, eu não pertenço a nenhuma escola. O que eu faço no curso de meditação é dar um subsídio teórico simples e relevante para a meditação e oferecer algumas possibilidades de meditação, algumas técnicas interessantes para você experimentar. Você pode adquirir esse curso. Eu não sei se o botãozinho para o curso de meditação está na minha bio. Se não tiver, manda um inbox para mim que eu te mando o link para você poder comprar o curso. O curso Xamanismo vai ajudar a encontrar um rumo na vida, um rumo para dentro, para me encontrar com a minha verdade. A ideia é essa, né? A ideia sempre é essa. O despertar, a ideia é essa. O silenciar, a ideia é essa. O curso de meditação, a ideia é essa. O curso dos chakras, a ideia é essa. E o do xamanismo também. Por isso que quando eu bolei essa estrutura, eu bolei para elas serem complementares. Porque são corpos de... eu te mando depois, Fernanda, desculpa. São corpos, estruturas de conhecimento diferentes. Né? Chakra vem da Índia, né? O meditação, relaxamento e respiração, a maior parte vem do yoga, né? O de xamanismo vem dos povos nativos norte-americanos. Então, eu procurei que cada corpo de conhecimento desse trouxesse subsídios para a gente poder fazer trabalho interno. Né? Então, uma característica dos meus cursos é que eles não têm nenhuma prática externa, não tem ritual, não tem cerimônia, né? Não tem nenhuma ferramenta externa. Toda ferramenta é interna. Porque eu sou terapeuta. Já fiz o curso, amo xamanismo e medicina. Então, o xamanismo brasileiro, ele hoje em dia, ele está muito vinculado às plantas de poder, à ayahuasca, né? E as etnias que estão mais por aqui, nessa área, são os povos originários da região do Acre, lá em cima,
na Amazônia, que são os Runicuim, os Yauanauá, os Axaninca, os Catuquina, né? Essa galera que está mais pilotando esse processo do xamanismo brasileiro. Mas a gente também tem aqui no estado do Rio, em São Paulo, os Guaranis, que já trabalham com outra abordagem. Em Paraty você encontra, no Espírito Santo, você encontra muito Guarani. Você tem os Krenak em Minas Gerais, que já é uma outra abordagem do que a gente chama de xamanismo, né? Então, cada cultura, cada etnia, a gente está falando, gente, de um mega continente, que são as 3 Américas, né? Com povos que estão aqui há alguns milênios, né? Então você vai encontrar uma diversidade religiosa, espiritual, cultural, artística, psicológica, filosófica, assim, gigante, gigante. Eu, quando trouxe esse conhecimento para o curso de xamanismo, o que eu procurei fazer foi trazer um genérico, né? Porque você falar em termos de Estados Unidos e Canadá, imagina, Alasca, lá em cima, é gente pra caramba, milênios de gente abessa, de uma diversidade cultural e religiosa imensa, étnica imensa. Então, eu basicamente peguei mais da cultura Lakota, que é a etnia mais numerosa nos Estados Unidos, é a que eu conheço um pouco mais, a que eu estudei mais, e peguei esse corpo de conhecimento e trouxe para que ele funcionasse para a gente como um veículo interno, né, de trabalhar as nossas questões. Em todos os meus cursos, a minha abordagem é terapêutica. Tá? Não é religiosa, não é cerimonial, não é ritual, não é mística, não é esotérica, ela é filosófica, ela é terapêutica, ela é psicológica. Né? Eu acho assim, gente, vamos pegar aquilo que eu falei lá no começo, o que caracteriza esse nome tão genérico que é o xamanismo? O que são as 3 coisas que caracterizam, né, ser xamânico? É considerar que 100% da criação compartilha o mesmo espírito, a mesma alma. Então, Edna, vai lá, faz o meu curso, compra o meu curso, que você vai ter uma visão bem bacana do xamanismo norte-americano. Tem uma apostila onde eu sugiro uma literatura muito legal sobre o xamanismo norte-americano, toda em língua portuguesa, James Sams, Sandra Ingerman, Michael Hearn, é uma galera super bacana, tá? E que eu estava falando, e, enfim, dessa abordagem que é para dentro, né? Eu acho que o ser humano, ele tem todo o potencial dentro. Todo o potencial dentro. Aquilo que a gente chama de animais de poder, de orixá, de deus hindu, de anjo, para mim, é tudo a mesma galera no andar de cima. Eu acho que o homem, na sua história enquanto humanidade, né, cada cultura, em cada época, cada civilização, percebeu essa estrutura cósmica, percebeu energia, né, percebeu, né, captou cada cultura dentro da sua forma de captar o funcionamento do universo, a instrumentalização da energia, e criou uma quantidade imensa de técnicas. Todas as culturas ao longo da história do planeta, todas, desenvolveram formas de medicina, formas de psicologia, formas de religião e espiritualidade, formas de filosofia, todas. Todas. Sabe por quê? Porque o que move o homem no seu caminho ao longo da sua história como espécie é o sofrimento. Quem move o homem ao longo da história, da sua própria história aqui no planeta é o sofrimento. O sofrimento é a única coisa inerente na vida humana. Você nasce a partir de um sofrimento, você morre com um sofrimento, claro que eu estou generalizando, e você vive o sofrimento ao longo da sua vida. A vida é uma ocorrência contínua de sofrimento, também.
né? Sofrimentos físicos, sofrimentos psicológicos, emocionais, morais, profissionais, sociais, religiosos, espirituais e por aí vai. Né? Por isso que Buda focou tanto na história do sofrimento. Por isso que ele dizia, você sofre quando não tem e quando tem sofre porque vai perder. Então, o sofrimento é que trouxe a gente até aqui. Por que tem medicina? Porque tem sofrimento. Por que tem psicologia? Porque tem sofrimento. Por que tem filosofia? Porque tem sofrimento. Por que tem religião? Porque tem sofrimento. Olha só, por que tem tecnologia? Porque tem sofrimento. Olha a importância que o sofrimento tem. Então, o que eu acho importante na minha abordagem é esse olhar para dentro. Os orixás estão dentro de mim. Os animais de poder estão dentro de mim. Deus fez o homem fez Deus à sua imagem e semelhança. Os africanos criaram os orixás, né? Deram nome e forma. A gente precisa dar nome e forma para poder dar concretude a uma abstração. Porque orixá é uma abstração. Os devas da Índia são uma abstração. Animal de poder é uma abstração. Anjo é uma abstração. Porque eles são o quê? O que é orixá? Né? Se você perguntar para um babalaô quem são os orixás, a resposta vai ser a mesma. Se você perguntar para um brahmane na Índia, quem são os devas? Se você perguntar para um rabino, quem são os anjos? Vão responder de formas diferentes, mas essencialmente a mesma coisa. Né? São estruturas funcionais da criação. Ou, poeticamente, a gente pode falar Deus em ação na criação. Os braços de Deus na criação, as funções divinas na criação. Todas as culturas perceberam isso e deram nome e forma. Criaram estruturas míticas, criaram estruturas espirituais para poder instrumentalizar, operacionalizar essa potência da criação, essa potência cósmica. Só que essa potência cósmica, ela está igualmente dentro e fora. E a diferença é que dentro, todo esse potencial, né, a gente traz os orixás, os animais de poder, os anjos, Deus hindu, Deus nórdico, Deus grego, está tudo aqui dentro. Essa potência está aqui dentro. Nome e forma quem deu foi os homens. Só que essa potência aqui dentro está meio dormindo, né, na gente. Está meio anestesiada, está meio subdimensionada, está meio subutilizada, né? Então, o que o homem fez com as religiões? Né? Ele deu nome e forma para dar concretude a uma abstração, para que aquela concretude que virou deuses, que virou orixá, que virou anjo, que virou animal de poder, né? Que virou deuses, né? Esses seres, o homem espera que vá ajudar o ser humano a equacionar o sofrimento. Ou seja, o que a religião fez, na maior parte das vezes, foi idolatria. Foi desconsiderar esse potencial interno, né? E considerar que dentro não tem nada e que eu preciso de alguém fora poderosão para me dar aquilo que eu não tenho, para fazer por mim aquilo que eu não consigo fazer. E nada disso existe. Porque ninguém pode fazer por mim o que eu tenho que fazer. Isso seria anacrônico com a criação. E ninguém pode me dar o que eu não tenho porque não me falta nada. A única coisa que me falta é a consciência de que não me falta nada. Não é? Por isso que essa potência dentro de mim, ela está adormecida. Então, aí é interessante abrir uma via de acesso com essa potência fora de mim. Não para me dar o que eu não tenho, mas para que eu possa, através dessa potência cósmica, abrir uma via de acesso para dentro de mim, para que eu possa repotencializar essa potência dentro de mim. É essa pequena diferença, que é quando a religião entra para a filosofia, que é quando a religião entra para a psicologia. Não é mais cerimônia e ritual procurando obter de fora alguma coisa. É prática terapêutica, né? Procurando se apropriar de dentro. Isso para mim é complementar, tá? Eu não estou desqualificando
nem criticando, nem desconsiderando essa prática de procurar fora. Mas não é a minha praia, né? Eu acho isso idólatra. Enquanto eu estiver esperando que um fora me dê o que eu penso que não tenho dentro, para mim é idolatria. Eu acho que, para mim, eu preciso abrir uma via de acesso com o fora para que esse fora, que é o mesmo do dentro, só que dentro está subutilizado, para que o fora me ajude a me apropriar do dentro, que é o mesmo do fora. Olha só que legal. Para mim é legal. É dentro desse espírito, gente, que eu fiz todos os cursos que eu gravei. É tudo dentro. É tudo para dentro. Nenhum curso meu vai ter cerimônia, ritual, nada para fora. Não sou contra, não estou falando que está errado, tá? De jeito nenhum. Mas, de alguma forma, eu procurei dar um diferencial. Né? Procurei oferecer mais uma possibilidade. E também eu não sou o único que faz desse jeito, não, tá? Eu não inventei isso. Também não tem essa pretensão da minha parte de ter inventado alguma coisa que ninguém pensou de forma nenhuma. Tá cheio de gente que pega o xamanismo, a Índia, a África e dá um approach, uma abordagem mais psicológica, mais filosófica. Eu não inventei isso não, tá? Mas como é o menos comum, e como eu sou um aquariano não pertencente e não sou muito religioso, né, nem místico, então para mim foi uma forma natural. É assim que eu ensino. É assim que eu ensino alinhamento energético, era assim que eu ensinava yoga, é assim que eu ensino meditação, é assim que eu ensino terapia de respiração, né? É dentro. É dentro. Né? Porque o fora é um produto do dentro. O fora é um reflexo do dentro. E se o fora está ruim, eu só mudo esse fora mudando dentro. Porque o que eu recebo da vida, energeticamente, vibratoriamente, emocionalmente, psicologicamente, não importa, relacionalmente, eu estou perdendo a palavra aqui, tem uma palavra que está aqui na ponta da língua, mas o que eu recebo da vida é a resultante, vou usar essa palavra, é a resultante do que eu emito. Eu recebo da vida porque existe um negócio que chama ressonância. E tem outra coisa que chama sincronicidade. O que eu emito para a vida, de qualidade frequencial, vibratória, energética, emocional, psicológica, né, vibratória, é exatamente o que eu recebo da vida. Eu vou receber a mesma qualidade do que eu emito. Para mudar a qualidade do que eu recebo, eu tenho que mudar a qualidade do que eu emito. E aí, gente, a humanidade gastou muito tempo procurando mudar o fora. Muito de cerimônia e ritual tem estou generalizando, tá? Tem esse objetivo de procurar mudar o fora. Muito da relação que o ser humano tem com os deuses, anjos, orixás e etc., é esperando que alguém resolva para ele. É natural, o ser humano é frágil. Né? Nem todo mundo tem uma elaboração psicológica e filosófica sofisticada. Né? Se você vai na Índia, por exemplo, você encontra linhagens, escolas que têm um olhar bem religioso, bem religioso no sentido mais religião mesmo, de cerimônia, ritual, liturgia, né? Aquela coisa bem religiosa, e tem a Vedanta, que tem um olhar filosófico e psicológico que retraduz o simbolismo do ritual. Né? São duas abordagens diferentes. Né? É muito interessante isso. Você vai no Hare Krishna, a forma como o Hare Krishna olha o ritual é muito diferente da forma como a Vedanta olha o ritual. O Hare Krishna, por exemplo, olha o ritual de uma forma literal. Né? Estão acontecendo coisas místicas ali naquele ritual. O vedantista olha para o ritual e ele olha para o simbólico do ritual e referencia aquele fora dentro.
Porque aquele fora está a serviço do dentro. Aquele fora é como um espelho. Enfim, né? É muito bonito a forma como Jung se referiu à formação do mito, né? É claro que eu vou ser genérico aqui também, e como eu não sou terapeuta junguiano, eu não me lembro em que livro isso está, mas eu nunca vou me esquecer de quando eu aprendi isso, né? O homem, enquanto coletividade, mesmo enquanto indivíduo individual, desculpa a redundância, enquanto indivíduo pessoal, no âmago da gente, no centro da gente, no mais nuclear do nosso inconsciente, tem a informação de quem a gente é. Tem a informação, deve ser na alma, deve ser no espírito, deve ser por aí. Tem a informação de que nós fomos feitos, fabricados, prontos, perfeitos, inteiros, plenos. Nós somos um com todo o universo. Só que essa informação é recoberta por trocentas mil camadas psíquicas, emocionais, e a gente esqueceu. A gente não é pecador e culpado de nascença. A gente não nasce com um vazio. A gente sente um vazio, porque convenceram a gente que a gente tinha um vazio. Convenceram a gente de que a gente tem um não ser aqui dentro, mas não tem isso não. Não tem falta. A gente sente falta, mas não tem falta real. É diferente sentir que tem um vazio interno e ter efetivamente um vazio. Não tem um vazio. Tem uma ignorância de que não tem um vazio. Isso é que abre espaço para a gente sentir o vazio. Porque tem 2000 anos de lavagem cerebral religiosa que convenceu a gente, no campo mórfico, no inconsciente coletivo, de que a gente é culpado e pecador de nascença. De que a gente nasceu sem ter e sem ser. Não é? Só que não. Só que a gente, no âmago, tem essa informação. E aí o que Jung falava? Como no âmago tem essa informação, o que o coletivo faz de uma forma inconsciente? Como essa informação fundamental está inconsciente, o que o coletivo faz? Extravasa para fora uma estrutura mítica. Numa tentativa coletiva e inconsciente de externalizar esse interior que está inconsciente, que seria a nossa verdadeira natureza. Se repara que toda estrutura mítica, seja ela africana, hindu, grega, nórdica, não importa, né? Mimetiza, né, a vida humana. É muito engraçado. Você lê a história dos orixás, você lê a história dos deuses nórdicos em Asgard, os deuses gregos no Olimpo, os deuses hindus, parece vida de ser humano. Tem gente que pula a cerca, trai não sei quem, mente, engana, tem guerra, né, fica inimigo, né, numa tentativa arquetípica, e você vê que todas as estruturas míticas, né, têm essas referências, tem os deuses das potências. Tem o Deus do amor, o Deus da fertilidade, o Deus da agricultura, o Deus da casa, o Deus do sol, o Deus da chuva, o Deus da terra, né? Isso, junguianamente falando, é uma tentativa coletiva e inconsciente de colocar para fora, para que a gente pudesse ver aquele âmago real que está encoberto por camadas de inconsciente, de consciência. Só que, o que a gente fez com esse movimento pulsional coletivo? Religião. Idolatria. Né? Algumas elites filosóficas, como na China, como na Índia, né, que desenvolveram essa capacidade de ter um olhar simbólico, né, para os deuses, entender realmente que os deuses são externalizações
antropomorfizadas de potências que estão dentro da gente. Mas isso foi uma elite que teve essa percepção. O grosso da humanidade ficou na religião, né? Por isso que tem tanta liturgia, tanto ritual, tanta cerimônia, que é para criar uma via de comunicação com esses deuses, né? Na esperança de que eles vão, de alguma forma, minorar o nosso sofrimento. Bom, trazendo para o curso de xamanismo, aqui para a gente encerrar o nosso papo, a abordagem foi toda dentro dessa perspectiva. Os animais de poder estão dentro. Quando vocês verem as 4 direções, que tem a ver com fases da vida, com estações do ano, com os elementos da natureza, né, com fases da vida, né, tudo isso vai simbolicamente mostrar para a gente a roda da nossa existência, né? Botar uma roda de cura na nossa frente é uma outra forma de pegar um arquétipo e botar e falar, olha como você é, olha quem você é, como você é. Essa seria a função dos mitos, dos deuses, né, das estruturas arquetípicas e míticas. Mostrar pra gente quem a gente é, fazer um espelho pra gente e não fazer religião e idolatria. Mas tudo bem, se existe é porque está certo, né? Existe é porque tem função, eu acredito muito nisso, né? Eu sempre falo que eu tenho aquele mantra que eu uso o tempo todo, né? Tá tudo certo, eu que não entendo. Quando eu falo que está tudo certo, quando eu vejo, por exemplo, genocídio em Gaza, quando eu vejo destruição da natureza, tudo, né? Essa coisa bizarra que o homem branco, principalmente, trouxe, né? De destruir a casa onde mora. Eu olho para tudo isso e antes que a raiva ou a tristeza invadam o meu coração, eu aborto esses sentimentos falando para mim, tá tudo certo, eu é que não entendo. E tá tudo certo não quer dizer que é legal, tá? Não tá certo genocídio em Gaza. Não tá certo destruir a Amazônia. Não tá certo xenofobia, racismo, homofobia, transfobia, misoginia, machismo, não tá certo. Não é um certo de julgamento moral. Quando eu falo tá tudo certo eu que não entendo, é um certo kármico, é um certo sistêmico, não é um certo jurídico, moral, ético. Nesse sentido está errado. Mas não é nesse sentido que eu falo que está certo. Juridicamente, eticamente, moralmente, humanamente, está tudo errado. Está tudo errado. Agora, transcendente a isso, tem uma inteligência. Para mim, tem uma inteligência que gerencia toda a existência, toda a vida, toda a criação. E para mim não vem de um Deus que está em algum lugar. Né? Eu sou meio panteísta. Né? Para mim toda a criação é um organismo só, inteligente e consciente. Então não tem possibilidade nem de ter Satanás, nem de ter força contra, nem de ter forças involutivas. Não acredito em nada disso. Em nada disso. Eu não acredito no mal cristão. Não acredito no mal cristão. Claro que tem as trevas. Claro que tem regiões trevosas profundas. Claro que tem os seres trevosos, todos trabalhando para a expansão do universo. Todos trabalhando para a inteligência e para a consciência subjacente e inerente a toda a criação. Eu penso assim. Né? Também não inventei isso. Isso eu peguei, né, dos milênios aí, das tradições que eu estudei. Então é isso, gente. Ficamos por aqui, tá bom? E mais uma vez fazendo os meus marketings aqui, né? Comprem os meus cursos, porque eles são muito bons, modéstia à parte, e muito baratos. Eu estou abrindo agenda para novos clientes de alinhamento energético, que é a terapia que eu trabalho há 22 anos e ensino por todo o Brasil. Então, na minha bio, tem um botãozinho que você chega lá no meu WhatsApp. Eu te mando as informações como é que é esse atendimento.
Se você quer conhecer sobre alinhamento energético, toda terça-feira às 8 horas da noite aqui no Instagram, eu faço uma roda de cura de alinhamento energético, tá? Se você quiser os meus e-books, eu distribuo gratuitamente os meus e-books, são 3 e-books. Manda um privado para mim que eu te mando meus e-books, tá? E se o teu coração te chamar para você, se você já é terapeuta e quer aprender uma técnica super eficiente, que é o alinhamento energético, que é uma terapia brasileira. Se você é terapeuta e você gostaria de desenvolver mais, educar o teu canal sensitivo para potencializar a terapia que você já trabalha. Se você quer se tornar terapeuta e quer uma terapia de entrada boa para você começar, alinhamento energético é uma terapia de entrada extremamente eficiente. Ou se você quer passar 9 dias num paraíso, um lugar chamado Monte Caruná, em Pati do Alferes, no estado do Rio, passando 10 dias num lugar maravilhoso, no alto da montanha, dentro da floresta, fazendo um curso, modéstia à parte, super bacana. É o 16º ano que eu vou dar esse curso no Monte Caruná. É o único curso residente que eu dou ao longo do ano. Dá uma tocada ali no clique na minha bio. Eu não aumentei o curso do ano passado para cá, tá? E ainda tem vaga no lote de pré-vendas com desconto de R$1.000, tá bom? Então dá uma tocadinha lá e dá uma olhada para você conhecer mais essa terapia super bacana. E tem muita gente, isso é importante falar, muita gente vai fazer esse curso sem intenção de ser terapeuta, só para passar pelos 10 dias de processo terapêutico, que já é uma coisa super bacana. Beleza? Então, um bom fim de semana para vocês. Espero vocês na terça-feira, às 8 horas da noite, aqui no meu Instagram, para a roda de cura de alinhamento energético, tá? Um beijo grande para quem veio. Para quem chegou agora, como a Graziella, vai estar gravado amanhã, né? Vai estar gravado agora aqui no meu Instagram. E amanhã vai para o meu canal de vídeos no YouTube e vai para o meu canal de podcast no Spotify. Tá bom? Beijo grande para vocês. Bye, bye.